E se eu disser que Harry Potter enfrentou rejeições? O manuscrito original de J.K. Rowling para esta amada série foi rejeitado por 12 editoras antes de finalmente ser aceito pela Bloomsbury. Essas primeiras cartas de rejeição, que na época pareciam desanimadoras, foram um testemunho da determinação de Rowling. O ceticismo que ela enfrentou apenas aumentou sua persistência, provando que acreditar em seu sonho pode levar a resultados incríveis. Após a publicação, a série Harry Potter alcançou alturas sem precedentes, tornando-se uma das franquias literárias mais vendidas da história, com mais de 500 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A magia de Harry Potter vai muito além das páginas, inspirando blockbusters, parques temáticos mágicos e fãs dedicados ao redor do globo. O caminho de Rowling ilustra como a resiliência pode transformar sonhos em realidade, nos incentivando a persistir, mesmo quando as chances parecem estar contra nós. Quem não se sentiria inspirado por uma história tão motivadora? O que realmente acontece quando o bambu cresce? O bambu é uma das plantas que mais cresce na natureza, com algumas espécies podendo crescer quase 1 metro por dia. Esse crescimento impressionante não só fascina, mas também revela a biologia única do bambu. Ao contrário da maioria das plantas, o bambu tem caules ocos, o que lhe confere uma combinação de resistência e flexibilidade, tornando-o um excelente material de construção. Construtores ao redor do mundo estão cada vez mais utilizando o bambu para criar estruturas sustentáveis, já que ele cresce rapidamente e pode ser colhido de forma sustentável. Isso significa que o bambu pode se tornar uma fonte renovável de material, reduzindo a pressão sobre as madeiras tradicionais. Além disso, a capacidade do bambu de absorver carbono ajuda a combater as mudanças climáticas, tornando-o um aliado valioso para o nosso planeta. Com todas essas vantagens, não é surpresa que as pessoas estejam redescobrindo o bambu como um recurso versátil na arquitetura moderna. Como o bambu pode mudar nosso futuro na construção? Por que temos anos bissextos a cada 4 anos? Os anos bissextos são uma característica interessante do nosso calendário, criada para sincronizar o tempo com o movimento da Terra ao redor do Sol. A cada 4 anos, adicionamos um dia extra, 29 de fevereiro, ao calendário. Isso acontece porque a Terra leva cerca de 365,24 dias para completar uma volta ao redor do Sol. Se contássemos apenas 365 dias por ano, nosso calendário acabaria se desajustando em relação às estações. Mas as regras para os anos bissextos são ainda mais interessantes. Um ano é considerado bissexto se for divisível por 4. No entanto, há uma exceção. Se o ano for divisível por 100, ele não é bissexto, a menos que também seja divisível por 400. Isso significa que o ano de 1900 não foi bissexto, mas o ano de 2000 foi. Essas regras ajudam nosso calendário a refletir a realidade astronômica, garantindo que a primavera nunca caia no inverno. Não é incrível como algo tão simples ajuda a manter a ordem em nossas vidas? Você já se perguntou por que as regras do Scrabble podem surpreender? Em 2015, na Nova Zelândia, aconteceu um evento inusitado. Richard, um jogador apaixonado por Scrabble, conquistou o título de campeão usando uma palavra que não era considerada francesa, mesmo com o torneio sendo em francês. Essa reviravolta destaca a natureza peculiar do Scrabble, onde as palavras muitas vezes dependem das estratégias dos jogadores. Richard não parou por aí. Ele mostrou seu talento incrível ao vencer o Campeonato Mundial na França em 2018 e adicionar vários títulos de Scrabble em inglês ao seu nome. Mas o verdadeiro choque aconteceu em 2024, quando ele venceu o Campeonato de Scrabble em espanhol, sem saber a língua. As conquistas únicas de Richard levantam questões interessantes sobre linguagem e estratégia no Scrabble. Como é possível ter sucesso sem dominar a língua? Sua história inspira jogadores ao redor do mundo a abraçar a criatividade e desafiar o comum. Difícil de acreditar, mas Ryan Reynolds é dono de uma marca de gin. Isso mesmo. O talentoso ator, conhecido por seus papéis cômicos e emocionantes filmes de ação, deu um passo no mundo das bebidas ao adquirir uma participação na Aviation Gin em 2018. Este gin americano é famoso por seu sabor excepcionalmente suave, feito de uma mistura harmoniosa de botânicos que criam um perfil de sabor único e delicioso. Perfeito tanto para coquetéis quanto para beber puro, o Aviation Gin rapidamente se tornou um favorito entre os amantes de gin. No entanto, Ryan não apenas colocou seu nome em uma garrafa,
Ele participou ativamente do desenvolvimento da marca, criando anúncios divertidos e engraçados que destacam sua personalidade brincalhona. Seu entusiasmo pelo produto é evidente, atraindo uma base de fãs apaixonada, tanto entre admiradores quanto conhecedores. Sob a orientação de Reynolds, o Aviation Gin prosperou, ganhando reconhecimento pela sua qualidade e pelo charme de seu fundador famoso. Este empreendimento exemplifica como celebridades podem ir além de seus papéis na tela e se tornarem empreendedores astutos, explorando novos horizontes fora de Hollywood. Portanto, da próxima vez que você desfrutar de um coquetel, considere brindar a Ryan Reynolds e sua contribuição encantadora para o mundo do gin. Você sabia que existe o edifício mais antigo do mundo? Localizado na Turquia, o templo de Göbekli Tepe é um sítio monumental que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas. Esta incrível estrutura, datada de cerca de 9600 a.C., é mais antiga que Stonehenge e as grandes pirâmides de Gizé. Imagine um tempo em que os humanos eram principalmente caçadores-coletores, e mesmo assim, aqui estavam eles, construindo enormes pilares de pedra intricadamente esculpidos com animais e símbolos abstratos. O propósito de Göbekli Tepe continua sendo um mistério, com teorias sugerindo que poderia ter sido um local de encontros ou até mesmo um centro de atividades rituais. O que é realmente fascinante é que foi construído muito antes do surgimento da agricultura, indicando que a organização social e a reunião comunitária existiam muito antes na história humana do que se acreditava anteriormente. Ao longo dos anos, arqueólogos descobriram uma riqueza de esculturas em pedra, que sugerem a vida espiritual e cultural de nossos ancestrais. Portanto, quando você pensar em edifícios antigos, lembre-se de que Göbekli Tepe é um testemunho da engenhosidade humana e das sociedades complexas que moldaram nosso mundo. Vamos revelar a verdade sobre o nome inesperado da Yahoo! O nome Yahoo significa outro oráculo hierárquico e oficial, refletindo suas origens como um sistema de busca em formato de catálogo. Fundada em 1994 por Jerry Yang e David Filo, a Yahoo surgiu em um momento em que a internet estava apenas começando a se desenvolver. Inicialmente, era apenas uma coleção de links organizados por categorias, mas logo se transformou em um poderoso portal da web, onde os usuários podiam acessar notícias, e-mail e diversos conteúdos. A Yahoo se tornou um nome conhecido, dominando a internet inicial e apresentando a muitos a ideia de busca online. No entanto, com o avanço da tecnologia e o surgimento de novos concorrentes como o Google, a influência da Yahoo começou a diminuir. Mesmo assim, seu nome único continua a nos lembrar do papel significativo que desempenhou na formação da experiência online que temos hoje. Você consegue acreditar em quão longe chegamos desde então? Fatos incríveis sobre a colossal IC 1101. Imagine estar na borda de uma galáxia tão enorme que a nossa Via Láctea parece um pequeno jogador no teatro cósmico. Conheça a IC 1101, uma gigantesca galáxia elíptica, localizada a cerca de 1 bilhão de anos-luz da Terra, dentro do aglomerado de galáxias Abell 2029. Este gigante se estende por impressionantes 6 milhões de anos-luz, brilhando com a luz de mais de 100 trilhões de estrelas. Sim, trilhões. Para entender seu tamanho, pense nisso. Se você viajasse de um lado ao outro na velocidade da luz, precisaria viajar por bilhões de anos. Mas a IC 1101 não é um gigante solitário. Ela faz parte de uma família cósmica interconectada, interagindo com várias outras galáxias dentro de seu aglomerado. As investigações científicas atuais exploram a formação de galáxias tão colossais, despertando curiosidade sobre as forças que dão origem a gigantes cósmicos. Ao olharmos para as profundezas do universo, a IC 1101 nos lembra das escalas incríveis da existência, nos convidando a refletir sobre quais outras maravilhas estão além da nossa visão. Incrível, mas é verdade. É possível pular através da Terra. Imagine que você está pulando em um túnel que passa direto pelo nosso planeta. Acredite ou não, mas se você conseguisse fazer esse ousado salto em um túnel perfeitamente vácuo, chegaria do outro lado em cerca de 38 minutos. Como isso funciona, você pode perguntar. Quando você cai, a gravidade te puxa cada vez mais rápido, até que você chegue ao centro da Terra, onde por um momento você sentirá a ausência de peso. Depois, ao continuar subindo, você começa a desacelerar até finalmente chegar à superfície do outro lado. Essa viagem é um experimento mental fascinante, baseado na física,
que considera a gravidade variável da Terra e as camadas únicas de densidade que compõem o interior do nosso planeta. Embora seja apenas uma ideia divertida, ela acende a imaginação sobre os mistérios escondidos sob nossos pés. Não seria incrível explorar as profundezas da Terra dessa forma? Você vai se surpreender ao descobrir que a resina escorre. Um experimento com uma gota de resina na Universidade de Queensland mostra de forma clara como os materiais podem se comportar de maneira inesperada. Começando em 1927, essa fascinante pesquisa de longo prazo se concentra na resina, uma substância que parece sólida, mas escorre muito lentamente se não for tocada. O experimento consiste em um recipiente selado com resina, onde os cientistas observam essa substância única ao longo de décadas. A maioria das pessoas imagina líquidos como transparentes e que fluem rapidamente, mas a resina desafia essa ideia. Na verdade, a resina gotejou apenas algumas vezes em seus mais de 90 anos, e cada gota se torna um evento significativo. Observar algo que muda tão lentamente nos faz repensar o tempo e a matéria. Este experimento não só demonstra as propriedades surpreendentes da resina, mas também nos lembra das curiosidades que muitas vezes estão escondidas à vista. Não é incrível como um experimento pode nos ensinar tanto sobre nossa compreensão dos líquidos? Um fato interessante sobre o satélite do Cavaleiro Negro. Este objeto misterioso, segundo alguns, é um satélite extraterrestre que orbita a Terra há 13 mil anos. Pessoas fascinadas e defensores de teorias da conspiração acreditam que ele pode nos vigiar do alto, gerando muitas discussões e fantasias. Embora os céticos digam que é apenas lixo espacial, o mistério de sua origem continua a intrigar as pessoas. Fotos e histórias sobre o Cavaleiro Negro circulam há décadas, atraindo a atenção de entusiastas de OVNIs e mistérios do espaço. Alguns até ligam suas aparições a culturas antigas, sugerindo que elas poderiam saber sobre ele muito antes do surgimento da tecnologia moderna. O que torna este satélite tão fascinante é o fantasma da incerteza. Sem uma explicação clara, ele permanece um enigma intrigante em nosso céu. Então, poderiam haver visitantes antigos observando a humanidade? Você pode se surpreender. O ritual de detecção de mentiras da tribo Iaida. No noroeste do Egito, a tribo Iaida desenvolveu um método interessante para identificar pessoas desonestas. Essa prática incomum envolve o uso de uma vara quente, que pode causar bolhas dolorosas na pele se a pessoa testada for culpada de mentir. As varas são aquecidas a uma temperatura que pode causar danos, mas o objetivo não é punir, e sim revelar a verdade. Quando alguém é suspeito de desonestidade, a tribo se reúne e o acusado deve passar por esse teste único. Se não houver bolhas, sua honestidade é confirmada, mas se elas aparecerem, isso é um sinal claro de culpa. Embora esse ritual possa parecer extremo para os de fora, ele destaca o profundo compromisso da tribo com a honestidade e a integridade em sua comunidade. Esses rituais mostram as diferenças culturais em como diferentes sociedades lidam com questões de honestidade e responsabilidade. Não é interessante conhecer as diversas maneiras que as pessoas enfrentam a verdade e a mentira ao redor do mundo? Você já viu a neve se transformar em arte impressionante? O Festival de Neve de Sapporo, no Japão, é um espetáculo incrível que transforma a paisagem de inverno em uma galeria deslumbrante de esculturas de neve e gelo. Todo mês de fevereiro, Sapporo realiza este magnífico evento, atraindo artistas e visitantes de todo o mundo. Imagine castelos de gelo imponentes, esculturas detalhadas de animais e personagens gigantes, todos feitos com um cuidado extraordinário. O festival começou em 1950 como um evento local com apenas algumas esculturas, mas evoluiu para uma grande competição internacional com mais de 200 exibições impressionantes. Os artistas usam pás e cinzéis para criar suas obras-primas, muitas vezes passando semanas planejando e aperfeiçoando seus designs antes do início do festival. As melhores obras são iluminadas à noite, criando uma atmosfera mágica que encanta a todos. Os visitantes também podem desfrutar de deliciosos pratos de inverno e participar de atividades divertidas, como escorregadores de gelo. Seja você um escultor de neve ou um viajante curioso, o Festival de Neve de Sapporo oferece uma experiência inesquecível que destaca a beleza e a criatividade do inverno. Você não vai acreditar que isso está relacionado aos seus medos.
Você sabia que as pessoas têm apenas 2 medos inatos? Esses medos primários são o medo de cair e o medo de sons altos. Esse fato interessante destaca como nosso cérebro reage inicialmente a certos perigos. Imagine um bebê se assustando com um barulho alto ou se agarrando ao pai durante uma queda. Essas reações são mecanismos de sobrevivência. No entanto, à medida que crescemos, a maioria dos nossos medos é formada com base em experiências e influências culturais. Pense em como alguém pode começar a ter medo de aranhas, ou de falar em público após uma experiência assustadora, ou sob a influência de amigos e familiares. Esse processo de aprendizado adiciona camadas às nossas reações emocionais, moldando nossos medos e fobias únicas. Então, da próxima vez que você sentir o medo se aproximando, lembre-se de que pode ser algo que você aprendeu ao longo do caminho. Você sabia que se multiplicar x89 por 9, o resultado é 9.801? O mais incrível é que tanto x89 quanto 9.801 são números palíndromos. Um número palíndromo é lido da mesma forma de trás para frente e de frente para trás, como a palavra ônibus. No caso de x89, se invertermos os dígitos, obtemos novamente x89, e para 9.801, ele também se inverte perfeitamente. Essa conexão curiosa entre os dois números mostra como a matemática pode revelar padrões surpreendentes. Então, da próxima vez que você trabalhar com números, pense em como eles podem se conectar de maneiras inesperadas. Seja resolvendo problemas matemáticos na escola ou apenas se divertindo com números em casa, essas descobertas palíndromas adicionam um toque interessante ao mundo da matemática. Legal, não é? Fatos incríveis sobre lagostas espinhosas. Esses seres marinhos têm uma maneira surpreendente de se mover, frequentemente formando longas fileiras que lembram um desfile no fundo do oceano. Esse comportamento não é por acaso, ele demonstra sua forte natureza social. Pesquisadores acreditam que se mover em linha ajuda as lagostas espinhosas a ficarem seguras de predadores durante a migração em busca de alimento ou de melhores habitats. Ao viajar em grupos, elas utilizam o princípio da segurança em números, o que diminui a chance de uma lagosta solitária ser capturada por um peixe faminto. Durante o movimento, essas lagostas se comunicam entre si usando antenas e movimentos do corpo, ajudando todos a permanecerem juntos. Essa impressionante demonstração de trabalho em equipe não apenas destaca suas estruturas sociais, mas também cria um espetáculo verdadeiramente fascinante debaixo d'água. Você já imaginou como seria esse desfile de crustáceos sob as ondas? Você já se perguntou por que o fruto da serpente atrai tantas pessoas? O salak, ou fruto da serpente, é uma iguaria tropical da Indonésia que encanta com sua aparência e sabor únicos. Imagine morder um fruto que parece sair de um conto de fadas, com uma casca escamosa e serpentina, variando do marrom escuro ao avermelhado. Esse fruto intrigante cresce em cachos em palmeiras especiais, que conseguem sobreviver em condições secas, tornando-as bastante resistentes. Por dentro, o fruto da serpente revela uma textura suculenta e crocante, doce e levemente ácida, muitas vezes comparada a uma mistura de maçã e banana. Ele é popular não só em pratos locais, mas também conquistou espaço nos mercados internacionais devido ao seu sabor único e propriedades benéficas. Cheio de antioxidantes, fibras e vitaminas, é um lanche que é não apenas saboroso, mas também nutritivo. Então, da próxima vez que você ver o fruto da serpente, vai deixar de experimentar? Luxo em sua máxima expressão. Perfume Shumok, por $1,3 milhão. Imagine um aroma com um preço impressionante. $1,3 milhão por frasco. Shumok, o perfume mais caro do mundo, realmente leva o luxo a um novo nível. O que o torna tão especial não é apenas o cheiro, ele é adornado com diamantes e ouro, tornando-se uma peça magnífica para qualquer coleção. Criado para aqueles que apreciam a extravagância, Shumok não é apenas um perfume, é uma declaração. Este produto luxuoso é feito com os ingredientes mais raros, o que ressalta sua atratividade e exclusividade. Pessoas que compram itens tão caros geralmente o fazem por status e prestígio, e Shumok se encaixa perfeitamente nessa categoria. Imagine ter algo tão único que se torne um assunto de conversa. Embora a maioria de nós talvez nunca tenha a chance de segurar um frasco de Shumok, ele certamente desperta a imaginação sobre o que é luxo no mundo dos perfumes. Você já gastaria dinheiro em um perfume tão extravagante?
Você sabia que as lhamas são chamadas de lama-glama? Esses animais incríveis, originários da América do Sul, pertencem à família dos camelos, que também inclui as alpacas, guanacos e vicunhas. As lhamas são conhecidas por sua aparência única. Têm pescoços longos, orelhas grandes e uma pelagem macia e áspera. Inicialmente domesticadas pelos incas, as lhamas são usadas como animais de carga e fontes de lã, carne e couro. Elas são criaturas muito sociáveis, frequentemente vivendo em grupos e formando laços fortes entre si e até com os humanos. As lhamas se comunicam através de diferentes sons, zumbidos, grunhidos e até sinais de alerta para avisar o rebanho sobre possíveis ameaças. Esses animais gentis e inteligentes podem ser treinados para realizar várias tarefas, o que os torna bastante versáteis. Com seu caráter amigável e personalidades únicas, não é surpresa que as lhamas sejam adoradas por muitos ao redor do mundo. Você já viu uma lhama de perto? O que realmente afeta o desempenho do seu carro? Muitos motoristas acreditam erroneamente que usar gasolina premium é o segredo para aumentar a potência e a eficiência do veículo. No entanto, a maioria dos carros funciona muito bem com gasolina comum, que geralmente é muito mais barata. A gasolina premium com alto índice de octano é realmente necessária apenas para alguns carros de alto desempenho que a recomendam. Para motoristas comuns, abastecer com gasolina premium pode parecer uma boa escolha, mas muitas vezes é um gasto desnecessário, sem trazer benefícios adicionais. Usando o combustível adequado para o seu carro, você pode economizar dinheiro e mantê-lo em boas condições. Portanto, da próxima vez que você for abastecer, lembre-se de que, a menos que o manual do proprietário diga o contrário, a gasolina comum provavelmente será suficiente para a sua viagem. Você já se perguntou por que é possível construir torres com cartas de baralho? Brian Berg transformou esse jogo infantil em uma arte impressionante. Com apenas 17 anos, ele estabeleceu um incrível recorde mundial ao construir uma torre de 4,4 metros de altura. Esse sucesso notável demonstra não apenas seu talento, mas também a criatividade necessária para construir com coisas tão simples como cartas. Com precisão e paciência, Berg equilibra cuidadosamente cada carta, criando uma base estável que desafia a gravidade. Suas impressionantes torres de cartas encantam espectadores ao redor do mundo, inspirando muitos a experimentar esse hobby único. Berg mostra que, com foco e um pouco de imaginação, até os objetos mais comuns podem se transformar em obras de arte espetaculares. Seja você um jogador casual ou um arquiteto iniciante, há algo verdadeiramente mágico no desafiador mundo da construção com cartas. Até onde você consegue construir? Você pode se surpreender. A rica história da África do Sul, um patrimônio mundial da Unesco, localizado perto de Joanesburgo. Essa incrível região é importante por suas descobertas paleoantropológicas, incluindo alguns dos fósseis de australopitecos mais antigos e significativos. Esses restos antigos, como o famoso esqueleto da pequena dama, desempenharam um papel fundamental na compreensão da evolução humana. Cientistas acreditam que esses primeiros hominídeos viveram na Terra há cerca de 3 a 4 milhões de anos, apresentando características tanto semelhantes quanto diferentes dos humanos modernos. O local abriga uma vasta rede de cavernas de calcário, tornando-se um verdadeiro tesouro para os pesquisadores. À medida que os cientistas continuam a explorar esse lugar fascinante, eles encontram pistas sobre como nossos ancestrais se adaptaram e sobreviveram em condições antigas. Não é fascinante pensar em como essas descobertas moldam nossa compreensão de onde viemos? O que torna Windhoek uma capital única? Windhoek, a capital da Namíbia, é uma mistura fascinante de modernidade e história, o que a torna realmente especial. Imagine isso. Você passeia pela cidade e vê arranha-céus elegantes ao lado de encantadores marcos históricos. Essa mistura mostra a jornada de Windhoek, de um pequeno assentamento a uma área urbana vibrante. A arquitetura conta uma história de influências coloniais e design contemporâneo, dando à cidade sua personalidade distinta. Ao percorrer as largas ruas, você notará parques verdes surgindo por toda parte, criando belos lugares para relaxar e aproveitar o ar fresco. A atmosfera agradável da cidade convida tanto os locais quanto os visitantes a explorar. Seja admirando a icônica igreja cristã, com seu impressionante tijolo vermelho, ou desfrutando de um café em um café moderno, o caráter único de Windhoek brilha. Não é apenas uma capital.
É um museu vivo que honra seu passado enquanto avança corajosamente para o futuro. A combinação de história e inovação torna Windhoek um lugar cativante para viver e visitar, com algo novo esperando em cada esquina. Acredite ou não, Justin Bieber foi proibido de comprar uma Ferrari. Esse momento inesperado no mundo das celebridades mostra que até estrelas podem ter problemas com marcas de carros de luxo. Bieber, conhecido por seu estilo de vida extravagante, ganhou as manchetes quando personalizou sua Ferrari, colando um adesivo azul brilhante e mudando a cor sem autorização. Essa modificação não agradou a Ferrari, uma marca que se orgulha de sua exclusividade e estilo. Como resultado, decidiram proibir o popstar de comprar seus carros. Esse incidente levanta questões interessantes sobre propriedade e autoexpressão. Os fabricantes de automóveis devem ter o direito de decidir como os proprietários modificam seus veículos. Embora marcas como a Ferrari queiram manter sua imagem, os fãs muitas vezes acreditam que a personalização faz parte da experiência de possuir um carro. A experiência de Bieber nos lembra que até os ricos e famosos devem seguir regras, especialmente quando se trata de marcas de luxo. A incrível força do cavalo belga foi revelada. Em uma impressionante demonstração de poder físico, um cavalo belga recentemente puxou 18 pessoas durante um teste de força. Esse feito impressionante mostra não apenas a musculatura extraordinária desses animais, mas também sua excelente preparação e caráter. Os cavalos belgas, conhecidos por seu corpo robusto e temperamento dócil, geralmente pesam entre 800 e 1.000 quilos. Historicamente, eles foram criados para trabalhos agrícolas pesados e transporte de cargas, tornando-se uma parte importante da vida rural. O teste de força ilustra as habilidades do cavalo em realizar tarefas impressionantes, surpreendendo muitos que não imaginam quão poderosos esses gigantes gentis podem ser. Trabalhando em conjunto com seus cavaleiros, os cavalos belgas formam laços que melhoram seu desempenho. A visão de um cavalo movendo tantas pessoas com facilidade desperta interesse sobre os limites da força animal e os métodos de treinamento no esporte equestre. Com máquinas modernas frequentemente substituindo-os, o legado desses cavalos continua a inspirar admiração e respeito. Quais outras habilidades incríveis os cavalos de trabalho possuem? Acredite ou não, mais um cachorro quebrou o recorde de caça a fantasmas. Essa conquista incrível pertence a um labrador que registrou em vídeo o maior número de fantasmas, segundo o livro dos recordes. Você pode se perguntar como um cachorro brincalhão se envolveu na caça a fantasmas. Esse labrador, com seu olfato aguçado e intuição incrível, se tornou o parceiro fiel de seu dono, que é apaixonado por caça a fantasmas. Juntos, eles exploraram diversos lugares assombrados, desde antigas mansões assustadoras até cemitérios aterrorizantes. Armados com câmeras e um espírito aventureiro, essa dupla conseguiu capturar uma série de imagens fascinantes que fizeram muitos céticos questionarem se os fantasmas realmente existem. Essas fotos geraram interesse e debates na comunidade paranormal, e algumas pessoas afirmaram ver figuras fantasmagóricas claramente ao fundo. Essa parceria única não só destaca as incríveis habilidades dos cães, mas também traz um elemento divertido ao mundo da caça a fantasmas. Então, da próxima vez que você ver um cachorro, pense: será que ele será o próximo caçador de fantasmas em treinamento? Prepare-se para ser impactado pela força do EMP nuclear. Uma bomba nuclear detonada sobre o Kansas pode gerar um pulso eletromagnético, EMP, capaz de desativar dispositivos eletrônicos e redes elétricas em todo o território continental dos Estados Unidos. O EMP ocorre quando uma explosão nuclear gera um pico de radiação eletromagnética, que pode induzir correntes elétricas em materiais condutores. Isso significa que tudo, desde seu smartphone até a própria rede elétrica, pode ser danificado ou se tornar inútil. As consequências podem ser enormes e devastadoras, potencialmente causando apagões e paralisando serviços essenciais, como hospitais e sistemas de emergência. Imagine perder o acesso não apenas a comodidades diárias, mas também à infraestrutura crítica. Estar preparado para tal evento é extremamente importante, pois os efeitos do EMP podem durar meses ou até anos. Quais medidas podemos tomar para proteger nossa tecnologia e infraestrutura dessa ameaça invisível? Você já se perguntou por que há tantos tornados no Reino Unido? Acredite ou não, o Reino Unido tem mais tornados por milha quadrada do que qualquer outro país no mundo. Isso pode parecer surpreendente, considerando o tamanho relativamente pequeno do país. A maioria das pessoas associa tornados às vastas planícies do Zewa,
especialmente a região conhecida como Tornado Alley. No entanto, no Reino Unido, ocorrem cerca de 30 a 50 tornados por ano, embora eles sejam geralmente mais fracos do que os americanos. A razão está nas condições climáticas únicas. O ar quente e úmido do Oceano Atlântico frequentemente encontra o ar mais frio das regiões polares. Isso cria condições atmosféricas instáveis, que podem levar à formação de tornados. Além disso, a paisagem variada do Reino Unido, com colinas e vales, pode ajudar a criar turbulência, tornando-o um lugar ideal para esses fenômenos. Não é surpreendente que o Reino Unido se destaque em algo tão inesperado? O que realmente determina a escolha de carreira de Don Cheadle? Don Cheadle enfrentou uma dilema inesperada quando recebeu a oferta para o papel de máquina de combate no universo Marvel. Ele teve apenas 1 hora para tomar uma decisão que poderia mudar sua carreira por décadas. Em um momento cheio de emoção e pressão, ele estava na festa de aniversário do seu filho, celebrando um dia especial. Reconhecendo a importância da proposta, seu agente interveio e deu a ele 1 hora extra para pensar. Cheadle sabia que o papel de máquina de combate poderia não apenas impulsionar sua carreira de ator, mas também conectá-lo com milhões de fãs da Marvel em todo o mundo. Esse personagem se tornaria uma parte essencial de blockbusters como Homem de Ferro e Os Vingadores, tornando Cheadle um favorito entre os fãs de super-heróis. No final, ele aceitou o desafio, assumindo um papel que o levaria a aventuras emocionantes e a um legado duradouro no mundo da Marvel. Você sabia que os skunks têm uma estratégia de defesa única? Esses animais incríveis são conhecidos pelo seu forte spray, que serve como uma poderosa defesa contra predadores. No entanto, os skunks não são agressivos e preferem evitar conflitos. Antes de usar seu spray, eles dão avisos claros, como bater os pés ou levantar a cauda, sinalizando que querem ser deixados em paz. Esse comportamento destaca sua preferência por evitar confrontos diretos. Se o predador ignora esses avisos, o skunk então libera seu spray, que pode ser sentido a várias milhas de distância e pode causar irritação. Curiosamente, os skunks nunca mordem e sprayam ao mesmo tempo. Eles querem preservar seu poderoso mecanismo de defesa para ameaças reais. Essa combinação de sinais de alerta e a impressionante capacidade de controlar seu spray tornam os skunks animais intrigantes. O equilíbrio entre os avisos e a defesa ilustra como a natureza muitas vezes favorece tanto a coexistência pacífica quanto as estratégias de sobrevivência. Você consegue nomear outros animais que usam táticas semelhantes? Você não vai acreditar na conexão com a música de The Office. A animada melodia que toca no início de cada episódio foi criada pelo grupo Scrantones. A música deles captura perfeitamente o charme estranho e desconfortável da vida no escritório, trazendo à vida as experiências cotidianas dos trabalhadores na tela. Os fãs costumam cantarolar essa canção, que se tornou icônica e facilmente reconhecível. Scrantones criou uma atmosfera vibrante, que contrasta fortemente com as condições rotineiras em que muitas pessoas passam seus dias de trabalho. Essa música energética não só define o tom do show, mas também evoca nostalgia em muitos espectadores, que se identificam com o humor e os percalços retratados na série. Seja você um fã dedicado de The Office ou apenas um amante de boas trilhas sonoras, Scrantones criou uma composição que mudou nossa percepção da rotina diária. Prepare-se para uma incrível explosão de meteoro no Mar de Bering. Em 2018, um meteoro com cerca de 10 metros de diâmetro explodiu sobre o Mar de Bering, liberando uma quantidade colossal de energia. Essa explosão equivalia a 173 quilotoneladas de TNT, cerca de 10 vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima em 1945. Imagine a força de um evento assim. Felizmente, o meteoro se desintegrou a alta altitude sobre o oceano, reduzindo o risco de danos sérios a pessoas e propriedades. Meteoros desse tamanho são raros, mas nos lembram da natureza dinâmica e às vezes imprevisível do nosso planeta. Cientistas monitoram constantemente o espaço em busca desses visitantes cósmicos, o que nos ajuda a entender seu potencial impacto na Terra. Este evento incrível nos lembra da fascinante universo em que vivemos, cheio de maravilhas e surpresas esperando para serem descobertas. É verdade que alguém sobreviveu a 46G? Em um experimento surpreendente, John Stapp, um pioneiro da medicina aeronáutica, passou por uma aceleração incrível de mais de 46G.
Essa força extrema é mais de 46 vezes a gravidade e fazia parte de seu trabalho, testando os limites do corpo humano. No teste, Stapp estava preso a um trenó de foguete, que depois desacelerava rapidamente, simulando condições que podem ocorrer em acidentes aéreos. Surpreendentemente, ele sobreviveu a essa enorme força, embora tenha sofrido consequências. Ele teve danos na visão devido ao estresse intenso em seu corpo. Vivendo até os 89 anos, Stapp se tornou uma figura influente em pesquisas de segurança, oferecendo ideias valiosas sobre como proteger melhor pilotos e passageiros. Seus ousados experimentos mostraram quão resistente o corpo humano pode ser em condições extremas, mas também destacaram os riscos de expandir os limites científicos. Você já pensou em viver em uma vila fictícia? Na Holanda existe uma casa única para idosos, que se parece com uma encantadora vila, com lojas e restaurantes falsos, feitos especialmente para pessoas com demência. Esta comunidade inovadora permite que os moradores passeiem e interajam livremente em um ambiente seguro e familiar. A vila foi criada para despertar memórias e incentivar a comunicação, tornando a vida mais agradável para aqueles que enfrentam dificuldades cognitivas. Em vez de estarem em um lar de idosos tradicional, os moradores podem realizar atividades do dia a dia, como fazer compras ou almoçar em um restaurante. Tudo isso em meio à vida ativa da vila. Essa abordagem não só promove a independência, mas também ajuda a reduzir a ansiedade entre os moradores. Combinando conforto e cuidado, esta vila holandesa oferece uma nova perspectiva sobre como apoiamos nossos entes queridos idosos. Não é incrível como a criatividade pode transformar vidas? Você não vai acreditar no que são os kelpies na Escócia. Essas incríveis esculturas gigantes de cabeças de cavalos se destacam na paisagem, alcançando impressionantes 30 metros de altura. Elas estão localizadas em Falkirk, são feitas inteiramente de aço e representam os míticos cavalos aquáticos do folclore escocês. O designer é o artista Andy Scott, e os kelpies servem como fascinantes guardiões da região, simbolizando força e determinação. Cada escultura não é apenas uma obra de arte, mas uma homenagem à rica história da Escócia e suas vias navegáveis, especialmente o canal Forth e Clyde. Visitantes de todo o mundo ficam maravilhados com seu tamanho e detalhes complexos, frequentemente fotografando-as para capturar sua beleza. Os kelpies não só impressionam visualmente, mas também ajudam a promover a cultura local, tornando-se uma atração imperdível para todos que exploram a Escócia. Pronto para visitar esses incríveis gigantes? Imagine como é fácil correr na água. O equipamento de treino aquático e spa é um dispositivo inovador que torna esse sonho realidade. Essa incrível máquina simula a sensação de correr na água e proporciona um ótimo treino. Ela possui 2 poderosos jatos que criam resistência, dificultando a corrida, além de 14 jatos adicionais que permitem ajustar o nível de dificuldade de acordo com sua condição física. Isso significa que todos, desde iniciantes até atletas experientes, podem encontrar a intensidade certa para seus treinos. A tela à prova d'água oferece comodidade, permitindo que os usuários ajustem e controlem seus exercícios rapidamente, sem complicações. Se você quer aumentar sua resistência, melhorar sua força ou apenas se divertir, este equipamento oferece uma solução versátil. Imagine-se espirrando na água, aproveitando todos os benefícios de correr. Menos impacto nas articulações, uma maneira divertida de se manter em forma e uma experiência refrescante. Por que não elevar seus treinos a um novo nível com o equipamento de treino aquático e spa? Acredite ou não, mas os machos dos cervos ganham novos chifres. Esse processo incrível acontece todo ano e faz parte do ciclo natural de crescimento. Os chifres, que são feitos de osso, começam a crescer na primavera e são cobertos por uma pele macia e aveludada, cheia de vasos sanguíneos. Isso ajuda no crescimento rápido e na saúde deles. No final do verão, os chifres atingem seu tamanho máximo e o veludo morre, deixando os chifres duros, que costumamos associar aos cervos. Então, nos meses de inverno, os machos perdem completamente seus chifres, o que é uma parte importante do ciclo da vida deles. Esse processo geralmente ocorre de dezembro até março, dependendo da espécie e das condições do ambiente. Na primavera, o ciclo recomeça, quando os cervos se preparam para crescer um novo par. Essa regeneração não só ajuda a atrair as fêmeas, mas também é importante para a saúde geral deles. Então, da próxima vez que você ver um cervo, lembre-se de que seus impressionantes chifres são apenas uma parte temporária de sua vida majestosa.
Você sabia que os ventos solares mudam a atmosfera do nosso planeta? Os ventos solares, que são fluxos de partículas carregadas emitidas pelo Sol, interagem com o campo magnético da Terra, resultando na perda gradual de partículas da nossa atmosfera. Esse processo fascinante tem consequências significativas para o nosso planeta. Quando os ventos solares removem partículas atmosféricas, eles contribuem para mudanças de longo prazo no clima e no meio ambiente da Terra. Essa interação é especialmente importante, pois forma uma barreira protetora ao redor do nosso planeta, essencial para a vida. Com o tempo, essa perda gradual pode alterar o equilíbrio dos gases na atmosfera, o que pode afetar as condições climáticas e até o clima como um todo. Cientistas estão sempre monitorando essas mudanças para entender como elas podem impactar nosso dia a dia e o futuro do nosso planeta. Ao estudar essa complexa relação entre os ventos solares e o campo magnético da Terra, os pesquisadores esperam obter novos conhecimentos sobre como o espaço influencia nosso mundo e nos preparar para possíveis mudanças no futuro. Descubra o prato único do Brasil, adorado pelos professores. Kachang Polong. Binchik Binchik. Riho Polos. Não é apenas uma comida deliciosa, é um prato favorito entre os professores nas escolas brasileiras. Este prato mostra os ricos sabores e ingredientes da culinária brasileira, refletindo as preferências regionais. Os professores frequentemente o escolhem como um almoço reconfortante entre as aulas, tornando-o parte de sua rotina diária. A combinação de texturas e temperos no Kachang Polong destaca a importância cultural da comida no ambiente educacional, criando um senso de comunidade entre os funcionários. Refeições em conjunto como essa ajudam a fortalecer os laços e promovem uma atmosfera amigável nas escolas. A popularidade desse prato também demonstra como a comida está profundamente entrelaçada com as tradições locais e as interações sociais. Na próxima vez que você pensar na culinária brasileira, lembre-se do Kachang Polong e seu papel em apoiar tanto os professores quanto os alunos. Você sabia que os atletas costumam morder suas medalhas durante as cerimônias de premiação? Essa tradição curiosa vem de tempos antigos, quando comerciantes mordiam moedas para verificar se eram de verdade ou apenas falsificações. Ao morder suas medalhas brilhantes, os atletas continuam um ritual que expressa sua alegria e orgulho. As medalhas olímpicas modernas são feitas principalmente de prata e têm apenas uma fina camada de ouro. Na verdade, as últimas medalhas totalmente de ouro foram entregues em 1904. Hoje, elas simbolizam não apenas a vitória, mas também anos de dedicação, trabalho duro e paixão pelo esporte. Morder a medalha pode ser apenas um gesto divertido, mas captura perfeitamente o espírito das Olimpíadas. Então, da próxima vez que você ver um atleta comemorando uma vitória, lembre-se de que por trás daquela medalha brilhante há muito mais do que parece à primeira vista. Um fato interessante sobre o combate a incêndios florestais. Mais de 100 helicópteros equipados com baldes de água desempenham um papel crucial na extinção desses incêndios. O balde é um grande reservatório de água pendurado sob o helicóptero que permite coletar água de lagos, rios ou outros corpos d'água. Após encher o balde, o helicóptero pode voar diretamente para o incêndio, despejando água com alta precisão. A resposta rápida é muito importante, especialmente em áreas onde os incêndios florestais podem se espalhar rapidamente e ameaçar casas e a vida selvagem. Os pilotos são treinados para manobrar habilidosamente o helicóptero em situações estressantes, garantindo que a água chegue exatamente onde é mais necessária. Graças à sua capacidade de cobrir grandes áreas em pouco tempo, esses helicópteros são ferramentas indispensáveis no combate ao fogo. Você já os viu em ação? Você pode se surpreender com a história do hambúrguer havaiano do McDonald's. Na década de 1960, o McDonald's decidiu atualizar seu cardápio e apresentou o inusitado hambúrguer havaiano. Esse lanche único era feito com abacaxi grelhado e queijo, em vez do tradicional hambúrguer de carne. O hambúrguer havaiano fazia parte de uma estratégia maior para atrair um novo público e diversificar as opções, especialmente para os clientes que não comiam carne às sextas-feiras, uma prática comum na época. Embora alguns pudessem imaginar esse prato tropical como um sucesso instantâneo, ele não teve o êxito esperado. Muitos clientes preferiram continuar com o clássico Big Mac ou Cheeseburger. Apesar de sua popularidade passageira, o hambúrguer havaiano nos lembra como os gigantes do fast food experimentam sabores para manter o interesse.
Hoje, o McDonald's é conhecido por suas ofertas consistentes, mas o hambúrguer havaiano mostra que até grandes marcas podem arriscar e tentar algo novo. O que você acha da ideia de um hambúrguer com abacaxi? Um fato interessante sobre a história mortal da malária. Você sabia que a malária é responsável por quase metade de todas as mortes humanas ao longo da história? Este parasita transmitido por mosquitos afeta milhões de pessoas, especialmente em regiões tropicais, onde o clima favorece a reprodução desses insetos incômodos. Os sintomas da malária podem ser graves, incluindo febre alta e calafrios, e sem tratamento adequado, as consequências podem ser fatais. A luta contra a malária evoluiu nos últimos anos, com o desenvolvimento de medicamentos e o uso de redes mosquiteiras para a proteção contra os mosquitos. No entanto, apesar desses avanços, a malária continua a ser uma séria ameaça à saúde, especialmente em países da África subsaariana. Compreender sua história e impacto atual destaca a importância de iniciativas globais de saúde para reduzir os casos de malária e salvar vidas. O que podemos fazer para ajudar na luta contra a malária hoje? Você sabia que Grover Cleveland foi o único presidente a se casar na Casa Branca? Em 1886, ele se casou com Frances Folsom, que era 27 anos mais jovem que ele. A história de amor deles começou na infância, quando Cleveland fez amizade com Frances, filha de seu parceiro de trabalho. O casamento foi um grande evento, chamando a atenção do público devido à diferença de idade e por acontecer na residência oficial do presidente. A cerimônia ocorreu na Sala Azul, com a presença de amigos e familiares, tornando-se um momento emocionante. Frances, que conquistou não apenas o coração de Grover, mas também o carinho de muitos americanos, foi a primeira dama que trouxe uma nova energia e charme para o papel. Esse evento especial se tornou um momento raro na história, unindo romance e legado político de uma forma que ainda intriga as pessoas. Você pode se surpreender. Lutadores de sumô têm uma expectativa de vida menor do que a média da população. Apesar de sua força e habilidade impressionantes, a expectativa de vida deles é inferior à de pessoas comuns. Essa estatística surpreendente está principalmente relacionada ao seu peso extremo e ao alto consumo de calorias, que muitas vezes chega a cerca de 8.000 calorias por dia. Esse enorme consumo, combinado com treinos intensos, 2 sessões diárias de lutas exaustivas, os coloca em risco de vários problemas de saúde, como diabetes, doenças cardíacas, problemas nas articulações e até questões relacionadas ao álcool. Curiosamente, muitos lutadores precisam usar máscaras de oxigênio enquanto dormem para que seus corpos possam se recuperar. É um estilo de vida difícil, que sacrifica a saúde a longo prazo, em nome das tradições e dos resultados. Então, da próxima vez que você assistir a uma luta de sumô, lembre-se das consequências ocultas para esses poderosos atletas. As viagens vikings, como as expedições de Eriksson, mostram suas notáveis habilidades no mar. Esses destemidos exploradores escandinavos atravessaram grandes oceanos muito antes da invenção dos modernos instrumentos de navegação. Com suas habilidades excepcionais em construção naval, eles criaram barcos robustos, capazes de enfrentar tempestades e até navegar em águas geladas. Essa criatividade os levou de suas terras nórdicas a países distantes, como a América do Norte, onde Eriksson, segundo se sabe, fundou um assentamento em Lance os Meadows. Apesar dessas conquistas impressionantes, os vikings muitas vezes ficam à sombra de outras figuras históricas. Suas explorações foram cruciais para conectar diferentes culturas e promover o comércio por toda a Europa. Ao ultrapassarem os limites de sua época, eles mudaram o curso da história, influenciando sociedades até mesmo longe de suas terras. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre a história viking, lembre-se de que seus feitos marítimos merecem ser celebrados e estudados. O que mais suas viagens podem nos contar? Vamos revelar a verdade sobre o caminhão mais longo. Este incrível veículo, com mais de 300 pés de comprimento, possui nada menos que 112 rodas. Imagine-o como um trem de carga na terra, que percorre as estradas e chama a atenção por onde passa. Este caminhão extraordinário demonstra a habilidade e criatividade da engenharia no mundo do transporte. Mas, com um tamanho tão grande, controlar esse gigante não é fácil. São necessárias rotas especialmente planejadas e um cuidado extra para lidar com curvas e cruzamentos. Além disso, há discussões sobre o impacto na infraestrutura rodoviária e na segurança. Veículos grandes podem causar mais desgaste nas estradas, resultando em custos maiores para a manutenção por parte das prefeituras.
Enquanto as pessoas admiram seu tamanho, os reguladores precisam encontrar um equilíbrio entre a empolgação e os aspectos práticos de segurança e manutenção das estradas. O que isso significa para o futuro do transporte e dos caminhões pesados? É verdade que os vikings usavam capacetes com chifres? Resposta: não. Ao contrário do que muitos pensam, os famosos capacetes com chifres são um mito. Os vikings, guerreiros e comerciantes do norte da Europa usavam capacetes muito mais simples. A maioria dos seus capacetes era feita de metal ou couro e servia para proteção em combate. Esses capacetes geralmente tinham formas arredondadas ou cônicas, sem chifres. A ideia errada provavelmente surgiu de peças teatrais do século XIX, onde designs fantasiosos ajudaram a criar a imagem de um viking feroz. Descobertas arqueológicas não encontraram evidências de capacetes com chifres em sepultamentos vikings. Em vez disso, esses capacetes eram práticos, focados na segurança e não na aparência. Os vikings são interessantes não só por suas batalhas, mas também por sua rica cultura e habilidades. Então, da próxima vez que você ver um viking em um filme com um capacete com chifres, lembre-se, isso é apenas parte da história e não da realidade. Muitas pessoas não sabem, mas as formigas são incríveis. A formiga cortadeira africana é uma das espécies de insetos mais prolíficas do planeta. Esses pequenos seres podem colocar impressionantes 3 a 4 milhões de ovos a cada 25 dias. Essa alta taxa de reprodução ajuda a manter suas enormes colônias, que podem ter milhões de indivíduos. É surpreendente que seu comportamento agressivo, na busca por alimento, não seja apenas para impressionar. Quando procuram comida, as formigas formam grandes grupos, superando suas presas pelo número. Seus enxames podem eliminar insetos e até pequenos animais em questão de minutos, mostrando trabalho em equipe e eficiência. Esse modo de vida incrível permite que elas prosperem em diversas condições por toda a África. Então, da próxima vez que você pensar em formigas, lembre-se da formiga cortadeira africana, um verdadeiro testemunho da criatividade e força da natureza. Acredite ou não, Igbura anuncia recorde de nascimento de gêmeos. Esta cidade nigeriana tem a maior taxa de nascimento de gêmeos do mundo, despertando curiosidade e admiração. As famílias aqui frequentemente recebem vários recém-nascidos ao mesmo tempo, e os moradores acreditam que a rica dieta de inhame pode ser o segredo desse fenômeno incrível. O inhame é um alimento básico da região e é rico em nutrientes, que alguns acreditam poderem influenciar a fertilidade. Embora não haja evidências científicas que comprovem a relação entre o inhame e o aumento no número de gêmeos, essa crença permanece forte e faz parte da cultura local. As famílias celebram os nascimentos de gêmeos como algo especial, frequentemente organizando festivais e compartilhando histórias sobre gêmeos em sua comunidade. Embora precisemos de mais pesquisas para entender as verdadeiras causas desse fenômeno único, a declaração de Igbura definitivamente levanta questões interessantes sobre a relação entre dieta, genética e cultura. Será que as escolhas alimentares realmente influenciam os resultados reprodutivos? Você pode se chocar ao descobrir que a alergia pode ser fatal. É importante reconhecer os sintomas das reações alérgicas para obter ajuda em momentos críticos. Os sinais comuns incluem urticária, inchaço e dificuldade para respirar. Em casos graves, a alergia pode levar à anafilaxia, uma reação que ameaça a vida e requer atendimento médico imediato. Se alguém apresentar esses sintomas, especialmente após contato com alérgenos como amendoim, picadas de abelha ou certos medicamentos, não espere. Haja rapidamente. Ter um autoinjetor de epinefrina pode salvar vidas, proporcionando alívio temporário. Ele ajuda rapidamente em reações graves, dando tempo para a pessoa chegar ao hospital. Saber como usar esse dispositivo corretamente e reconhecer os primeiros sinais de uma reação alérgica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, está pronto para saber mais sobre alergias e como se manter seguro? Na versão nigeriana de Amistrat, esse curioso monstro azul tem uma característica interessante. Em vez de amar biscoitos, ele é obcecado por sinais. Esse monstro, frequentemente retratado como um personagem brincalhão e travesso, passa os dias vagando pelas ruas coloridas em busca de sinais. Sejam placas de trânsito, letreiros de lojas ou até mesmo grafites artísticos. A lenda diz que o monstro azul acredita que esses sinais guardam segredos que ajudam a entender melhor o mundo. Crianças e adultos adoram contar histórias sobre encontros com essa criatura,
o que frequentemente resulta em lições sobre a importância da comunicação e da percepção do que nos rodeia. A obsessão do monstro azul não apenas adiciona singularidade ao folclore local, mas também desperta curiosidade, gerando conversas sobre o que notamos na vida cotidiana. Então, da próxima vez que você estiver na rua, reserve um momento para prestar atenção aos sinais ao seu redor. Quem sabe você pode até ver o monstro azul em ação. Um fato interessante sobre como você percebe a realidade. A forma como vemos o mundo pode mudar sem que o mundo em si mude. Isso significa que a maneira como enxergamos as coisas é tão importante quanto o que realmente acontece. Imagine duas pessoas olhando para o mesmo pôr do sol. Uma pode ver uma linda mistura de cores, enquanto a outra sente tristeza. Isso mostra que nossos sentimentos, experiências e crenças moldam nossa compreensão da realidade. Estudos em psicologia revelam que nosso cérebro processa informações através dessas lentes pessoais, influenciando tudo, desde nossas emoções até nossas decisões. Esse fenômeno destaca a importância do ponto de vista na comunicação e na resolução de conflitos. Muitas vezes, uma simples mudança na abordagem de uma situação pode levar a um melhor entendimento e soluções. Então, como suas experiências únicas moldam sua percepção do mundo? Isso pode te surpreender. A coragem começa de dentro. A ideia de que a coragem não está apenas em grandes atos heróicos, mas também em cuidar de si mesmo e apoiar a comunidade é muito importante. Muitas histórias mostram que a verdadeira bravura muitas vezes começa com as ações que as pessoas tomam para melhorar seu bem-estar. Quando você prioriza sua saúde mental e física, se torna mais resiliente e melhor preparado para enfrentar dificuldades. Além disso, essa base permite que você estenda a mão para ajudar os outros, criando um efeito dominó de coragem e apoio em sua comunidade. Seja defendendo um amigo ou expressando sua opinião sobre questões importantes, atos de coragem podem se manifestar no dia a dia. Esta mensagem nos lembra que desenvolver a autonomia e contribuir para o bem comum não só fortalece os indivíduos, mas também reforça os laços dentro da comunidade. Você está pronto para abraçar seu lado corajoso e solidário? Você já se perguntou por que os videogames são considerados arte? Em 2012, o Instituto Smithsonian deu um passo importante ao reconhecer oficialmente os videogames como uma forma de arte. Esse reconhecimento veio acompanhado de uma exposição empolgante que mostrou a evolução dos videogames, destacando seu desenvolvimento não apenas como entretenimento, mas também como meio de narrativa e criatividade. A exposição apresentou jogos icônicos como Pac-Man e Myst, além de efeitos visuais impressionantes e exposições interativas. Os visitantes puderam entender como os jogos unem tecnologia, design e arte, criando experiências imersivas. Essa mudança de percepção inspirou mais artistas e desenvolvedores a verem seu trabalho de uma perspectiva artística, resultando em designs de jogos inovadores e narrativas únicas. À medida que a indústria de jogos continua a crescer, muitos se perguntam quais novas expressões artísticas surgirão a seguir. É um momento empolgante tanto para os gamers quanto para os artistas. Difícil de acreditar, mas existem mais de 500 maneiras de preparar batatas. Esta incrível coleção de mais de 500 receitas de batata foi um presente da Grã-Bretanha a Raíssa Gorbachev, esposa do ex-líder soviético Mikhail Gorbachev. Essas receitas mostram a versatilidade impressionante da batata na culinária, pois ela pode ser transformada em tudo, desde um suave purê de batata até batatas fritas crocantes e gratinados aromáticos. A batata é amada em muitas culturas ao redor do mundo, tornando-se um ingrediente básico em inúmeros pratos. A variedade de maneiras de prepará-la reflete não apenas a criatividade culinária, mas também como a batata pode se adaptar a diferentes sabores e técnicas. Seja uma batata assada aconchegante ou um curry de batata picante, a inspiração não vai faltar. Então, da próxima vez que você estiver na cozinha, pense em quantos pratos únicos de batata você pode fazer e, quem sabe, experimente uma das receitas desta incrível coleção. Aqui está um fato surpreendente sobre Kaliningrado. Kaliningrado é um interessante enclave russo, situado entre a Polônia e a Lituânia. Diferente da maioria das regiões da Rússia, não está conectado ao território principal, o que lhe confere uma atmosfera e cultura únicas, misturando influências russas e europeias. Este pequeno pedaço de terra é rico em história e é conhecido por suas belas paisagens, com praias de areia ao longo do Mar Báltico e uma arquitetura impressionante
dos tempos em que era a cidade alemã de Königsberg. A mistura de culturas é evidente na culinária local, na língua e nas tradições. Os habitantes celebram tanto festas russas quanto festivais europeus, tornando este lugar vibrante e diversificado para se viver. Além disso, Kaliningrado é um porto importante, desempenhando um papel fundamental no comércio. É interessante pensar em como a separação do restante da Rússia molda a identidade de seus habitantes. Você consegue imaginar como é viver em um lugar onde dois mundos se encontram? E se eu te contar sobre o unicórnio do mar? O dugongo, um mamífero marinho gentil, parente dos manatis, vive em águas quentes da região Indo-Pacífica, encantando todos que o encontram. Com seu corpo longo e cauda bifurcada, o dugongo desperta admiração e curiosidade. Muitas vezes chamado de unicórnio do mar, essa criatura incrível também inspirou lendas sobre sereias, pois os marinheiros frequentemente se encantavam com sua presença tranquila. Ao cavar ervas marinhas em busca de alimento, o dugongo ajuda a manter a saúde dos ecossistemas marinhos, tornando-se essencial para os habitats subaquáticos. Infelizmente, esses seres pacíficos enfrentam ameaças devido à perda de habitat e poluição. Esforços de conservação são fundamentais para que as futuras gerações possam continuar admirando a beleza do dugongo. Não é incrível como essa criatura delicada está ligada às nossas histórias e à saúde do oceano? Difícil de acreditar, mas os cães da raça Shar-Pei são únicos. Esses cães incríveis têm pele grossa e enrugada, devido a uma predisposição genética específica. Essa característica faz com que seus corpos produzam um excesso de ácido hialurônico, que lhes confere essa aparência marcante. Ao contrário de muitas outras raças, as rugas do Shar-Pei não são apenas para a beleza. Elas realmente ajudam a proteger sua pele, especialmente em situações de luta. Mas não se deixe enganar pela aparência incomum deles. Sob essas dobras adoráveis, você encontrará um companheiro leal. Esses cães são conhecidos por sua natureza carinhosa e frequentemente formam laços fortes com suas famílias. Eles podem ser reservados com estranhos, mas esse comportamento reflete apenas seus instintos protetores. O Shar-Pei tem uma rica história, originalmente criado na China para guarda e caça. Com seu caráter amoroso e aparência única, eles se destacam no mundo dos cães. Se você está pensando em adicionar um animal de estimação à sua vida, talvez o encantador Shar-Pei seja a escolha certa para você. Porque o toé chileno é a bebida do calor. Essa bebida tradicional vem das vibrantes regiões de Oaxaca, Puebla e Veracruz, e é uma parte importante da cultura mexicana. Conhecido pelo seu sabor picante, o toé chileno é uma deliciosa combinação de milho e pimentas secas, especialmente o guajillo, que lhe dá um toque especial de ardência. A textura cremosa dessa bebida antiga proporciona conforto, especialmente em dias frios, quando se deseja algo quente. Imagine-se reunido com amigos ou familiares, saboreando essa bebida única que foi passada de geração em geração. O processo de preparo do toé chileno envolve cozinhar o milho e depois misturá-lo com água e especiarias, criando um sabor rico que agrada ao seu paladar. Desfrutar dessa bebida não só aquece, mas também conecta você às ricas tradições culinárias do México. Portanto, se você está buscando conforto em uma noite fria ou quer experimentar algo novo, o toé chileno definitivamente vale a pena provar. Quem sabe ele se torne sua nova bebida quente favorita. O que realmente motivou os soldados durante a Segunda Guerra Mundial? Descobriu-se que muitas tropas de países como Japão, América e Grã-Bretanha recorriam a drogas pesadas para lidar com a enorme pressão no campo de batalha. O exército alemão foi o primeiro a usar anfetaminas, o que proporcionava aos soldados um rápido aumento de energia em momentos críticos. À medida que o conflito se prolongava, esses estimulantes passaram a ser amplamente utilizados entre diferentes tropas, como uma forma de aumentar a vigilância, reduzir a fadiga e até superar o medo. Alguns soldados relataram que se sentiam invencíveis, mas as consequências a longo prazo e o risco de dependência eram frequentemente ignorados no caos da guerra. Essa dependência de substâncias destaca um aspecto preocupante da vida militar, onde a necessidade urgente de agir em condições extremas às vezes levava a hábitos perigosos. Como isso afetou o resultado e a moral do conflito? Descubra a incrível transformação de Lu Jiazui.
Antigamente, era um canto tranquilo de Xangai, mas Lujiazui rapidamente se tornou um dinâmico centro financeiro, repleto de impressionantes arranha-céus futuristas. Aqui está a Torre de Xangai, um dos edifícios mais altos do mundo, com 632 metros de altura. Ao caminhar pelas ruas, você notará como o horizonte brilha com estruturas de vidro e aço, simbolizando o incrível crescimento da região. Com uma atmosfera vibrante, este lugar se tornou um imã para negócios e turistas. As pessoas vêm aqui não apenas para trabalhar, mas também para aproveitar os cafés animados, lojas e parques que se misturam harmoniosamente com os altos edifícios. Junte-se à empolgação enquanto Lujiazui continua a moldar a identidade de Xangai e atrair inovadores de todo o mundo. Você já ouviu falar do apetite gigante da baleia azul? Esse incrível animal é o maior do planeta e tem uma maneira impressionante de manter seu tamanho colossal. Uma baleia azul pode comer cerca de 4 toneladas de alimento por dia. Essa quantidade é equivalente às calorias que uma pessoa consome em 6 meses. Uma conquista impressionante da natureza. As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill, consumindo-os em grandes quantidades durante as temporadas de alimentação. Com seus filtros especializados, elas conseguem filtrar milhares de krills a cada gole, mostrando uma adaptação incrível ao seu ambiente oceânico. A habilidade da baleia azul de ingerir porções tão grandes é vital para manter sua energia, já que elas podem nadar longas distâncias e mergulhar fundo no oceano em busca de alimento. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis enfrentam sérias ameaças devido às mudanças climáticas e à atividade humana. À medida que aprendemos mais sobre esses majestosos animais, é importante proteger seu habitat e garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. O que você acha quanto mais podemos descobrir sobre esses gigantes? Um fato interessante sobre assistência financeira em hospitais. Muitas instituições não informam os pacientes sobre as opções de ajuda financeira, como Medicaid e CHIP, deixando muitas pessoas sem saber. Imagine ir ao hospital para tratamento e depois descobrir que existem programas que podem ajudar a pagar essas contas altas. Infelizmente, essa falta de informação resulta em uma estatística alarmante. 2/3 das falências pessoais no Siganekre acontecem devido a despesas médicas. Muitas pessoas não percebem que podem se qualificar para esses programas importantes, que podem reduzir significativamente suas dívidas. Compreender a assistência financeira disponível pode ser um verdadeiro divisor de águas para famílias enfrentando emergências médicas. Estar informado é fundamental, e saber sobre essas opções pode ajudar todos a lidarem melhor com os custos médicos. Portanto, da próxima vez que você ou alguém próximo enfrentar um problema de saúde, não se esqueça de perguntar sobre assistência financeira. Por que não descobrir que tipo de apoio está disponível? Em 1994, Mauro Prosperi se perdeu na imensa deserto do Saara, famoso pelo calor insuportável e suas intermináveis dunas de areia. Sem comida e água, muitos teriam perdido a esperança, mas a determinação de Mauro era forte. Ele sobreviveu incríveis 9 dias, bebendo o sangue de morcegos e sua própria urina. Essa escolha corajosa destaca até onde as pessoas vão em situações desesperadoras. No coração do deserto, a criatividade de Mauro foi fundamental. Ele aprendeu a capturar morcegos e extrair deles o líquido vital. Ele até teve que beber sua urina, algo que muitos considerariam impensável, mas em condições de desidratação extrema, os instintos de sobrevivência prevalecem. A experiência aterrorizante de Mauro nos ensina sobre a resiliência do espírito humano e as maneiras inesperadas que a natureza pode ajudar, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Imagine como seria enfrentar tais dificuldades. Como você lidaria em uma situação assim?